Olá, meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês, amados? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos gravar mais um vídeo e vamos trazer um assunto bem interessante, que terá como base a leitura de Efésios, capítulo 4 e versículo 8, que diz: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Somente esta leitura, queridos. Meus irmãos, com base na leitura que fizemos, ela é uma leitura que não é tão simples de a gente interpretar. E por isso, a partir da leitura que fiz, existem várias interpretações sobre o que acabamos de ler. Por exemplo, quando Paulo diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. O que Paulo tinha em mente quando falou que Cristo levou cativo o cativeiro? Antes de eu prosseguir aqui, eu quero pedir algumas coisas. Se você ainda não é inscrito, ok, meu irmão, meu querido, se inscreva no meu canal, ok? Me ajude dando aquele joinha, aquele like, faça aquele comentário. E me ajude na divulgação da Palavra de Deus, ok? Eu quero lhes dizer que se você faz isso, você também estará ajudando a propagar a mensagem do Evangelho às nações, ok? Porque você sabe que este vídeo ele tem alcance universal, então me ajude, ok, meu irmão? Vamos lá. O que foi que Paulo tinha em mente quando disse, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens? Bom, primeiramente nós temos que saber que Paulo está falando aqui de Cristo. Paulo está fazendo referência ao momento da assunção de Cristo ao céu. Subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. E prossegue Paulo, ora isto, ele subiu, Cristo, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ora, por partes mais baixas da terra, entendamos aqui uma referência ao Hades. As partes mais baixas da terra, que não é a sepultura, como erroneamente afirmam alguns. As partes mais baixas da terra, veja, as partes mais baixas da terra, que em outras passagens, eu vou ler bem aqui, que chama-se coração da terra. Convido você para ler em Mateus. Mateus capítulo 12. Olha o que diz aqui. Mateus capítulo 12, versículo... Mateus 12, vamos ver aqui. 12:40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, seio da terra, as partes mais baixas da terra, são fraseados que remetem ao Hades. E o que é o Hades? É a habitação das almas dos mortos. Ok, meus irmãos? As partes mais baixas da terra, ou seio da terra, é uma referência ao Hades, que segundo os antigos, segundo a mitologia grega, segundo as crenças judaicas e segundo as crenças romanas, o mundo dos mortos, onde ficavam alojadas as almas, ficava nas partes mais baixas da terra, no coração da terra, bem no miolo da terra, nas partes mais longínquas, mais profundas, no fosso. Ok? Daí, algumas vezes o Hades é chamado também de abismo, conforme nós já explicamos em outro vídeo. Ok, queridos? De fato, a Bíblia diz que Cristo desceu ao abismo ou de lá subiu. É só você ler Romanos 10, 7. Eu quero ler aqui para você.
Romanos capítulo 10, versículo 7. É o que diz? A saber, Romanos 10, 7. Ou quem descerá ao abismo? No grego nós temos abissos, que é o equivalente a Hades. Ou quem descerá ao abismo, isto é, aí ele vai explicar, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Ora, veja que o abismo aqui está associado aos mortos. Logo, o abismo é um outro nome dado para Hades, ou Sheol no hebraico. Então, para lá, Cristo desceu para o abismo, para as partes inferiores da terra, para as partes mais baixas da terra, conforme diz Efésios, aí eu vou ler mais uma vez, 4:9. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Então vamos deixar bem claro que essa expressão partes mais baixas da terra, abismo, coração da terra, não é uma referência à sepultura. Não é uma referência à sepultura, e sim ao Hades, ou Sheol dos hebreus. Ok, meus irmãos? Bom, mas prossigamos. O que o apóstolo Paulo tinha em mente quando diz assim, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro? Vamos aqui por parte. Paulo, primeiramente, quando ele fala isso, ele tem em mente pelo menos duas passagens, e uma é certa que ele tem em mente. Salmo 68, 18, que eu vou ler para os senhores. Paulo, na verdade, ele está citando aqui a passagem de Salmos 68, 18 e fazendo a sua aplicação ao momento em que Cristo subiu às alturas. 68, 18, o que diz? Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. De acordo com uma tradição judaica, o autor tem em mente aqui o momento em que Moisés subiu ao céu para receber a Torá. De acordo com alguns comentaristas judeus, o autor estaria fazendo alusão ao momento em que Moisés ascendeu às partes mais altas dos céus, aos céus dos céus, para receber de lá a Torá. Este é um dos comentários judaicos, ok, queridos? Sobre Moisés estar subindo ao alto. Eu não vou me prender à interpretação aqui dos Salmos. Eu apenas citei aqui para que os senhores fiquem sabendo que quando Paulo diz, pelo que subindo ao alto levou o cativeiro e deu dons aos homens, Paulo estava extraindo aquelas palavras daqui do Salmo 68, 18. E o importante na nossa discussão agora é saber de quem é que Paulo está falando. E Paulo está falando de Cristo. Mesmo Cristo que subiu ao alto, diz Paulo, é o mesmo que desceu às partes mais baixas da terra. Ok, queridos? Então, a partir daqui, nós vamos oferecer para os senhores várias interpretações, que talvez vocês que estão me ouvindo já defendam alguma delas. Bom, de acordo com uma crença ou uma, vamos dizer, doutrina na igreja primitiva, isso nós podemos ver no Tratado de Irineu de Leão, e podemos ver também em uma das cartas de Inácio de Antioquia, parece que aos Magnésios, não estou com ela agora aqui, e também nós temos um tratado muito antigo ali do segundo século, a descida de Cristo ao Hades, ou ao inferno, latinizando. De acordo com estas obras muito antigas, era crença, era doutrina ensinada por muitos cristãos e até pais da igreja, que essa referência aqui, que Paulo tem em mente, fazia alusão ao momento em que Cristo, depois que morreu, então ele desceu ao Hades. E as palavras, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, estaria aqui Paulo dizendo que Cristo, quando ressuscitou, levou consigo os santos do Antigo Testamento para o céu. Os ressuscitou
e os levou para o reino celestial. Essa era uma interpretação muito corrente ali nos primeiros séculos do cristianismo. Segundo século, primeiro século, segundo e até no terceiro século. Muitos pais da igreja defendiam isso, que quando Cristo ressuscitou, então não ressuscitou sozinho, mas todos os santos do Antigo Testamento que morreram na fé do Cristo que haveria de vir, ressuscitaram com ele. Outra passagem evocada para essa crença é Mateus, que eu vou ler aqui para os senhores. Mateus capítulo 27. 27. O que nos diz aqui? Versículo 50. Vamos ver se não me... Pronto. Mateus capítulo 27 e versículo 51 em diante, que diz, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. 52. Preste bem atenção. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram muitos. Bom, de acordo com muitos intérpretes da antiga igreja, aqui estaria falando dos santos do Antigo Testamento, todos aqueles que morreram na fé no Messias, quando Cristo desceu às partes mais baixas da terra, ao Hades, ou Sheol, conforme os hebreus. Então, Cristo quebrou o poder da morte e do inferno e libertou as almas que estavam lá cativas e as levou para o paraíso, que fica no terceiro céu, de acordo com essa doutrina muito antiga no cristianismo. Então, esses que ressuscitaram aqui dizem que eles ressuscitaram, apareceram a muitos aqui na terra, na cidade santa, em Jerusalém, aqui na terra, mas que eles subiram com Cristo, uma grande comitiva, composta de todos os santos do Antigo Testamento, subiu com Cristo para o paraíso no terceiro céu. Ok, meus irmãos? Então, voltando aqui para Efésios, que ainda estamos dentro do assunto, o que Paulo estaria falando em Efésios 4:8, que diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Bom, de acordo com esses intérpretes, Paulo aqui está dizendo que Cristo levou em cativeiro os santos do Antigo Testamento para o terceiro céu. Os ressuscitou e os levou para o terceiro céu. Ok, meus irmãos? Isso aconteceu na ressurreição de Cristo, quando eles ressuscitaram, apareceram a muitos, e depois acredita-se que eles subiram juntamente com Cristo, ou em algum momento antes, não sei, mas que eles foram levados com Cristo para o céu. E lá estão. A igreja do Antigo Testamento foi ressuscitada juntamente com Cristo e depois foi levada para o reino celestial. Ok, meus irmãos. Agora nós vamos fazer aqui uma alusão a uma outra interpretação. De acordo com uma outra interpretação, que é variante dessa, diz que quando Cristo desceu às partes mais baixas da terra, ao Hades, ele pregou as almas, conforme nós temos em 1 Pedro 3,19. Eu vou ler aqui para os senhores. Olha o que nos diz aqui. Pedro 3,19 diz o seguinte, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ora, é óbvio que aqui nós temos Cristo em espírito, ou seja, num estado fora do corpo. O que nós temos aqui, de fato, é Cristo entre sua morte e ressurreição, pregando as almas que estavam no Hades, que aqui são chamadas de espíritos em prisão.
Então aqui é onde entra outra interpretação. De acordo com essa outra interpretação, Cristo, quando desceu às partes mais baixas da terra, ao Hades, ele pregou, ou ele foi à parte boa do Sheol, ou do Hades, e de lá resgatou os santos do Antigo Testamento. Mas a variante onde é que está, com referência a outra, é que não houve uma ressurreição desses santos. Os seus corpos, eles permanecem na terra, eles permanecem aqui embaixo na terra. Cristo apenas levou as suas almas para o céu. Então, esta é uma variante, que enquanto que na primeira Cristo levou corpo e alma para o céu, nessa outra visão aqui, Cristo, quando ele ressuscitou, então Cristo levou para o terceiro céu, para o paraíso, as almas, apenas as almas dos santos do Antigo Testamento. E lá elas permanecem aguardando a ressurreição de seus corpos quando Cristo vier para reinar aqui na terra por 1000 anos. Então, quando Cristo vier para reinar aqui na terra, então se dará a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Então, todos os que morreram, mesmo no Antigo Testamento e até no Novo Pacto, eles ressuscitarão juntamente. E os seus corpos, eles se levantarão, e já com as suas almas que foram levadas para o céu, uma referência àqueles que morreram antes do Calvário, elas já, quando o corpo dos santos ressuscitarem, então as almas já estão introduzidas no corpo. Daí ressuscita-se o corpo dos santos do Antigo Testamento, mas já com as suas respectivas almas presentes. Então nós temos aí essas duas visões. A primeira que diz que na ressurreição de Cristo ressuscitou também os santos, de corpo e espírito, e foram para o céu. A segunda, que Cristo apenas levou os santos, ou seja, chegou na parte boa do Hades, do Sheol, e os santos que morreram na esperança do Cristo, então eles foram tirados de lá e foram levados para o paraíso, no terceiro céu. E aí você pergunta, e quem está habitando hoje no Hades? Aí, de acordo com essa visão, no Hades, hoje, encontram-se apenas os ímpios. Ok, meus irmãos? Encontram-se apenas os ímpios. Todos os santos, de acordo com essa visão, todos os santos que morreram antes de Cristo, eles foram resgatados do Hades. E aqueles que hoje morrem em Cristo, eles não descem para o Hades. As suas almas, elas voam. Elas vão para as alturas, para onde Cristo está, e estão depositadas lá na presença de Deus, perante Cristo no paraíso, aguardando o dia da ressurreição de seus corpos. Ok, queridos? Então é assim que essas palavras de Paulo são interpretadas quando ele diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Agora aqui eu quero fazer algumas observações, irmãos. Primeiro, quem foi que subiu ao alto? Foi Cristo. O que foi que ele levou ao alto? Que diz a palavra? Levou o cativo. Ele levou o cativo. Vamos lá. Aqui está dizendo que Cristo levou o cativo. O que é cativo? Se Cristo levou o cativo, ele levou algo cativo. Então nós vamos ver o que foi que ele levou cativo. Levou cativo o cativeiro. Ora, se Cristo levou cativo o cativeiro, não me parece que isto está soando muito bem para nós pensarmos que ele levou os santos à parte boa do Hades para os céus. Porque veja que aqui está dizendo, levou cativo o cativeiro. Quando se fala, meus irmãos, nas Escrituras, quando se fala de cativo e cativeiro, sempre que se diz que Deus levou cativo, ou os israelitas levaram cativos, eles levaram cativos o quê? Amigos? Não. Eles levaram inimigos. Quando se diz, os israelitas levaram cativo, ou... Está entendendo? Eu vou te dar um exemplo bem aqui. Juízes 5:12, para que você entenda melhor. Tenho para mim que o autor tinha em mente exatamente o que nós vamos ler em Juízes 5:12. Pelo menos bate. Juízes 5:12.
Olha o que diz aqui. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros. É a mesma coisa de leva presos os teus cativeiros, o teu cativeiro, os teus cativos. Tu, filho de Abinoão. Vou repetir, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Ora, aqui nós temos um cântico de Débora, que focaliza Débora e Baraque, é o cântico de Débora. Mas por que este cântico foi efetuado? Eu quero ler aqui algumas passagens aqui para vocês. Ora, o que nós temos aqui, meus irmãos, é a derrota dos cananitas por meio das mãos de Débora e de Baraque. Ok? Por meio das mãos de Débora e de Baraque. Depois, eu quero ler bem aqui o texto para que você entenda. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe, retira-te. Sísera era o rei de Canaã, dos cananeus. Saiu ao encontro de Sísera e disse, retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda. E ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. E o cobriu. E ele disse, põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar, e disser, há alguém aqui? Responde tu, então não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca de tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, a Sísera, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono, e já cansado, assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe, vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas, e veio a ela. E eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Veja então, meus irmãos, que, por causa da vitória de Deus sobre os cananeus, ou da vitória de Israel sobre os cananeus, por meio de Débora, ou melhor, de Jael, entoou-se aquele cântico. E aí continuamos. E continuou a mão dos filisteus, dos filhos de Israel, a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Capítulo 5. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo... E aí prossegue, entendeu, meus irmãos? Mas eu vou ler aqui esse cântico para que você entenda melhor. Porquanto os chefes se puseram à frente de Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi reis, dai ouvidos príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Aí eu pulo aqui para o versículo 12. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Então um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então, de acordo com este cântico aqui, o que se está entoando aqui? É a vitória dos filhos de Israel sobre os seus inimigos. Então, o cativeiro aqui é uma referência que leva cativos, cativeiros os teus prisioneiros. Os prisioneiros aqui são inimigos do povo de Israel. O cativeiro aqui ele é composto de inimigos. Da mesma forma, meus irmãos, eu quero dizer que aqui em Efésios, subindo ao alto, levou o cativo. O cativeiro aqui ele é composto de inimigos de Cristo. O que Paulo está falando aqui é da vitória de Cristo sobre os seus inimigos. A morte e a ressurreição de Cristo e a sua assunção representam, e foi de fato, a vitória de Cristo sobre os seus inimigos. E quando Cristo ressuscita e sobe ao alto, é comemorado a sua vitória sobre os seus inimigos. Daí se diz, levando ao alto cativo o cativeiro. Cristo levou ao alto, que nós temos como se fosse uma poesia, quando Cristo sobe ao alto. É como se ele estivesse levando cativeiro. Por isso é que Paulo diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Esse cativeiro aqui ele não é composto dos amigos de Cristo,
mas sim dos inimigos de Cristo. Assim como quando Débora e Baraque, no seu cântico, entoam a vitória de Israel e diz, vou ler mais uma vez aqui, Juízes 5:12. Mais uma vez eu vou ler para os senhores. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva preso teus prisioneiros, tu filho de Abinão. Então os prisioneiros de Baraque aqui são inimigos do povo de Israel. Da mesma forma, o que Cristo levou, que se diz, subindo ao alto, levou o cativo. O cativeiro aqui é um cativeiro de inimigos de Cristo. Ele levou cativo o cativeiro. Ou seja, Cristo aqui, quando ele sobe aos céus, então ele subjuga. No momento que ele ressuscita e sobe aos céus, dá-se a vitória completa de Cristo sobre os seus inimigos. E a grande questão é o seguinte: quem são então os inimigos de Cristo? Eu quero começar aqui no mesmo Efésios. O que é que diz aqui? Vamos ver. Efésios capítulo 2 e versículo... Vamos ver. Efésios capítulo 2... Colossenses, melhor. Colossenses, queridos. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz: E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando, tirando a armadura, tomando os despojos. Veja que aqui é uma visão de guerra. Isso aqui são palavras de um Cristo em guerra que venceu seus inimigos. O que diz? 2,15 de Colossenses. E despojando os principados, por principados aqui entendamos as forças espirituais, os arcanjos da maldade, os arcanjos do mal, que estão nas regiões celestiais. E por que não incluir também aqui demônios? Todas as forças antagônicas a Deus e a Cristo foram subjugadas por Cristo. Vamos lá? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Aqui nós temos Paulo fazendo alusão à vitória de Cristo sobre as forças do mal, sobre os espíritos das trevas. Quer sejam aqueles que estão nas regiões celestiais, quer sejam os demônios que estão aqui na terra atormentando os homens. Cristo triunfou sobre as potestades, sobre os anjos do mal, sobre os demônios, sobre os espíritos malignos. E quando Paulo diz, levou ao alto cativo o cativeiro, aqui nós devemos ver aqui como uma poesia, e o que está falando aqui é da vitória de Cristo sobre as forças do diabo, sobre o diabo e seus anjos e todos os seus espíritos. Levou o cativo o cativeiro, ou seja, este cativeiro ele é composto de inimigos. Então nós vamos ter que entender aqui quem são mais os inimigos de Cristo que foram levados cativo quando ele ressuscita e sobe ao céu. Vamos ler aqui, meus irmãos, em 1 Pedro 3,19, nós já lemos e diz, Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Ora, os espíritos em prisão ali são almas desencarnadas, são as almas dos homens, e elas estão depositadas no Hades. Por que diz pregou aos espíritos em prisão? Porque as almas, quando elas saem do corpo e entram no Hades, elas entram numa prisão. O Hades, ele é concebido, inclusive na mitologia grega, como uma prisão para as almas. Repito, o Hades, ele é descrito como um senhor que leva cativo as almas dos mortos. Daí é que Pedro diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Por espíritos em prisão, não pensemos que está em foco ali anjos.
É bem verdade que 2 Pedro 2,4 e Judas 6 falam de anjos que estão aprisionados no Tártaro. Mas vejam que em 2 Pedro 2,4 e Judas 6, ela está falando realmente de anjos que estão aprisionados no Tártaro. Anjos são espíritos? São. Estão em prisão? Estão. Mas o que Pedro tem, em 1 Pedro 3,19, em mente ali, é as almas dos homens que estão no Hades, e elas são mantidas lá cativas, porque o Hades, ele é visto como um cativeiro, como uma cela. O Hades, ele é descrito como uma prisão para as almas ou para os espíritos dos homens. E o Hades, ele é a prisão das almas ou dos espíritos até o dia do juízo final, meus queridos. No dia em que Deus instalar o grande trono branco, eu quero ler para vocês. É somente neste dia que as almas que estão depositadas no Hades, elas sairão dali, da sua prisão. As almas, elas deixarão a sua prisão, ressuscitarão, e as almas dos ímpios, elas serão lançadas no lago de fogo. E as almas dos justos, em Cristo Jesus, elas ressuscitarão na volta de Cristo antes do milênio. Alma e corpo se levantarão, ok? Sairão do cárcere e o corpo ressuscitará. Então, alma e corpo comparecerão perante Cristo para reinar aqui na terra por 1000 anos. Eu quero ler aqui para os senhores em Apocalipse sobre a questão do Hades, da conta dos seus mortos. Veja que o Hades é visto como um cárcere para as almas. Inclusive o Hades aqui ele é visto como um carcereiro. Ele é, podemos dizer, personificado numa pessoa. O Apocalipse ele descreve o Hades como se fosse uma pessoa. O Apocalipse ele vai descrever não só o Hades como a morte, vai personificar o Hades e a morte como se fossem dois seres inteligentes que pensam, dois senhores que levavam cativo as almas. Olha o que quer dizer aqui. Vou ler aqui, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 em diante. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo suas obras. E deu mal os mortos que neles havia. E a morte e o Hades, aqui é traduzido por inferno, deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então veja que neste momento, as almas que estão cativas no Hades, ou na morte, porque a morte e o Hades, eles são concebidos como juntos, são párias, andam juntos. Elas, as almas, e aqui está em foco as almas dos ímpios, serão tiradas do seu cativeiro para um cativeiro pior, que é o lago de fogo. E deu mal os mortos que neles havia, e a morte e o Hades deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo suas obras. Veja como o autor aqui ele está personificando a morte e o Hades. Olha, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ora, veja que a morte, ela não é uma pessoa. A morte, ela não é um ser. A morte, ela acontece sobre os homens por consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, mas a morte, ela não é um ser inteligente. A morte, ela não pensa. Ok? Mas o que o autor está fazendo aqui é personificando a morte como se fosse um ser inteligente, como se fosse, vamos dizer, um ser humano, como se fosse um anjo. Aqui o autor está concebendo a morte como se fosse um anjo, um ser que cativa as almas, que mantém preso. E não só a morte, mas o Hades, aqui é concebido como um ser. E de fato, na mitologia grega, Hades era o nome de um dos deuses. Ok? O deus Hades, ele ficava nas partes mais baixas da terra e lá ele mantinha cativo as almas. Daí Hades era um dos deuses gregos. Com o tempo, este termo Hades, nome Hades, ele não foi aplicado apenas a um deus, mas ao próprio submundo, ao mundo das almas dos mortos.
Ok, meus queridos? De sorte que, aqui no livro do Apocalipse, Hades é personificado como uma pessoa, como um tirano. Hades e a morte são vistos aqui como dois tiranos que retinham as almas, mas que no dia do juízo final, essas almas serão retiradas dali, serão libertas. Aqui está falando das almas dos ímpios no juízo final, porque as almas dos santos, elas serão tiradas do Hades, serão libertadas no momento que Cristo vier para reinar aqui na terra por 1000 anos. Eu quero ler aqui em Apocalipse capítulo 6 ainda, sobre a dupla Hades-morte. 6:8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Veja que a morte aqui é personificada como um cavaleiro, um ser. E o Hades, outro ser inteligente, podemos dizer outra pessoa, e o Hades o seguia. E foi-lhes dado poder, para quem foi dado poder? Para a morte, para o Hades, para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então veja que o autor do Apocalipse, ele personificou a morte e o Hades. A morte e o Hades são vistos aqui como dois seres, como se fossem dois anjos do mal. Estão montados, a morte está montada num cavalo amarelo. Tudo isso aqui são personificações, irmãos. Não podemos entender isso literalmente. Então o autor do Apocalipse está personificando aqui a morte, que não é um ser pessoal, mas como se fosse um ser pessoal. E ainda diz, e o Hades o seguia. Então a morte estava presa, ou melhor, estava montada no cavalo, e o Hades ia atrás. Qual é a ideia? A ideia é que todos aqueles, para chegar no Hades, primeiro tem que passar pela morte. E é isso mesmo, a pessoa ele só pode chegar lá no Hades se primeiro morrer. Daí que morte e Hades são vistos como sempre andando juntos. Ok, meus irmãos? São dois inimigos que, quando Cristo derrotou a morte, ele derrotou também o Hades. E quando Cristo derrotou o Hades, automaticamente ele derrotou a morte. Como? Porque quando Cristo conseguiu, pelo poder de Deus, se libertar das garras do Hades, por meio da ressurreição, ali foi derrotado não só o Hades, mas a morte. A alma de Cristo, ela não permaneceu no Hades, porque foi isso que Davi diz no Salmo e em Atos, que diz, pois não deixará a minha alma no Hades. Vamos ver o que diz aqui. Atos capítulo, vê se eu não falho a memória aqui. Atos capítulo, vê se eu lembro aqui. Se não lembrar, fica só na citação. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Em algum lugar, vamos ver aqui, saltando, pois alegrou meu corpo. Pronto, Atos 2:27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, meus irmãos, quando Cristo esteve no Hades, e é o que Pedro está dizendo aqui, a sua alma ela esteve lá no Hades, tal como a de todos os homens, mas não foi deixada no Hades. Por quê? Porque Cristo, ele ressuscitou pelo poder de Deus. No momento em que Cristo ressuscita, a sua alma, ela é tirada do Hades pelo poder de Deus. E por isso diz, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A alma de Cristo não foi deixada no Hades, e nem o seu corpo viu a corrupção, apodreceu. Porque no terceiro dia Cristo ressuscitou, o corpo de Cristo foi levantado, e a sua alma foi tirada do Hades, de sorte que quando Cristo ressuscitou, ele estava novamente de corpo e alma. Então, naquele momento da ressurreição de Cristo, foi levado cativo, foi levado em cativeiro, o Hades e a morte. Repito, na ressurreição de Cristo, o Hades e a morte
foram levados cativo, foram levados em cativeiro, foram derrotados. Então, o cativeiro que Cristo levou ao alto é um cativeiro composto de inimigos. Não faz sentido nós interpretarmos ali que Cristo levou cativo os santos que dormiam no Antigo Testamento. Não, os santos é bem verdade que eles eram cativos do Hades. Eles estavam no cativeiro. Mas veja que a palavra está dizendo que Cristo levou cativo o cativeiro. Ora, por essa palavra nós entendemos ali o triunfo de Cristo sobre os seus inimigos. E de nenhuma forma nós podemos entender que Cristo, ele levou, vamos dizer assim, para o céu os santos e ali estaria Cristo levando cativo o cativeiro. Não. Não, não, não. Os santos não podem ser colocados nessa expressão de cativos dentro de um cativeiro. Os cativos que foram levados em cativeiro aqui foi o diabo e seus anjos e todas as potestades e espíritos da maldade, incluindo a morte e o Hades. Cristo, quando ressuscitou de entre os mortos, ele disse, você sabe o que ele disse depois que ele ressuscitou? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. É só nós lermos em Apocalipse 1,18 que diz, eis aqui o que está vivo. Fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Mais uma vez aqui nós temos uma figura de linguagem. Quando Cristo diz, tenho nas mãos a chave da morte e do inferno, ele estava dizendo que tenho o poder. Eu sou o Senhor da morte e do Hades. Tudo que a morte tem, tudo que o Hades tem, está nas minhas mãos. Eu sou o Senhor da morte e do Hades. O que Cristo estava dizendo é que ele agora tinha o domínio sobre todas as almas que estão na morte e no Hades, a começar dele. O próprio Cristo, quando ressuscitou, a sua alma foi livrada da morte e do Hades. Por isso é que ele diz, eu tenho nas mãos as chaves da morte e do Hades. Então, meus irmãos, repito aqui para vocês, subindo ao alto levou o cativeiro. O cativeiro aqui, em questão aqui, faz referência à vitória de Cristo sobre os seus inimigos espirituais, sobre Satanás e seus anjos, os demônios, as potestades e mais, sobre a morte e o Hades. Esses são os inimigos de Cristo que foram levados cativo em cativeiro. Quando Cristo subiu, então todas as coisas ficou sujeita aos seus pés, todas. Nada ficou fora do domínio de Cristo, exceto Deus. Exceto Deus. Mas todas as coisas ficaram debaixo dos pés de Cristo. Todas. E tratando-se dos seus inimigos, eles foram levados cativo em cativeiro. Ok, meus irmãos? 1 Coríntios 15, 54 e 55, eu quero ler para os senhores, para fecharmos. (15, 54 e 55). Ok, que vamos ler aqui. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, está falando da ressurreição, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Veja então mais uma vez aqui a dupla sendo citada, morte e Hades. Veja aqui em Apocalipse 6:8, morte e Hades aparecem juntos. Aqui morte e Hades aparecem juntos. Em Apocalipse capítulo 20, você vê lá nos versículos 10 a 15, morte e Hades aparecem juntos. Então a morte e o Hades, eles são personificados como os dois carcereiros da humanidade. Todas as pessoas que morrem, elas são encarceradas pela morte e pelo Hades. Ok, queridos? Todos, não só seres humanos, mas tudo que é mortal, que morre, eles entram no cativeiro. E lá eles são presos pela morte e pelo Hades. Mas lembre-se, Cristo ele tem nas mãos as chaves da morte e do Hades.
E um dia, meu irmão, todos nós, quando Cristo vier, quando Cristo descer dos céus para reinar aqui por 1000 anos, você pode ter certeza, meu irmão. Se você tem algum familiar que já faleceu, e todos nós temos em Cristo, inclusive nós, se quando Cristo vier nós estivermos mortos, você pode ter certeza que a morte e o Hades, eles nos soltarão, as nossas almas não ficarão retidas no Hades, e o nosso corpo não ficará retido pela morte, mas o nosso corpo ressuscitará, e a nossa alma será liberta do Hades. E de corpo e alma seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque quando Cristo vier, a trombeta tocará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que ficarmos vivos, seremos trasladados, arrebatados, juntamente com eles, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, repito, quando Paulo diz, levou o cativeiro, Paulo tinha em mente aqui a vitória de Cristo sobre os seus inimigos. E os inimigos de Cristo eu já citei quais são, ok, queridos? Eu quero ler aqui mais aqui em Jó, capítulo 17. Veja como era a descrição do justo, como é que eles viam a sua estadia ali no Sheol. Jó, capítulo 17. O que Jó diz? Versículos 15 e 16. 17 e versículos 15 e 16. Onde estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ele está falando da esperança, Jó. Veja que Jó ele tinha uma esperança pós-túmulo. Aí o que ele diz? Versículo 16. Ela descerá até aos ferrolhos do Seol, ou do Sheol. Veja que aqui o Sheol ele é visto como tendo portas, porque tem ferrolhos. E é por isso que Cristo diz lá em Mateus 16, pois as portas do inferno, ou do Hades, ou do Sheol, não prevalecerão contra a igreja. Então, o Sheol, ele é descrito como uma casa, como um cárcere, onde tem portas, onde tem gradeados, onde tem ferrolhos e tem tranca. E nessas trancas tem chave. Então essa é uma forma de personificar o mundo dos mortos. Então para os antigos, quando eles morriam, as suas almas eram encaminhadas ao Sheol ou ao Hades. E lá na mente deles, eles concebiam a ideia de que lá, quem está no Sheol ou no Hades, está em cativeiro. O que Jó diz? Ela, a esperança, e essa esperança aqui, ele mantinha uma esperança em Deus. E vamos cristianizar aqui no Messias vindouro. Ela, a nossa esperança, descerá até os ferrolhos do Sheol, quando juntamente no pó teremos descanso. Então, para os patriarcas do Antigo Testamento, ainda que as suas almas descessem para o Sheol, ainda que eles soubessem que elas lá estariam trancadas em cativeiro, todavia, eles estavam em descanso. O que não acontecia com os ímpios, mas os justos, eles tinham essa certeza, que ainda mesmo mortos, mas eles estavam em descanso. Por quê? Porque um dia, Jó acreditava que um dia, a sua esperança, que ele depositava em Deus, um dia desceria até os ferrolhos de Sheol, e de lá resgataria ele, pois é isso que ele diz, Apocalipse, Jó 19, 25, o que ele diz? Porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha alma, a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Olha a esperança de Jó na ressurreição. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso meu coração se consome dentro de mim. Então Jó, ele tinha essa esperança na ressurreição futura. Mas lembre-se, para os antigos, a estadia da alma ou do espírito no Hades era como que tivessem eles em prisão, trancados, como que tivessem trancados em celas. Daí é que Paulo diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Mas aquele cativo
ou aquele cativeiro que Cristo levou aos céus, não é uma referência à transferência dos santos para os céus. Isso pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Também não é uma referência à ressurreição dos santos, conforme nós temos em Mateus 27, versículos 54 e 55, quando Cristo ressuscitou, muitos corpos de santos que dormiam no Antigo Testamento ressuscitaram. Não, Paulo não tem em mente aquilo. Paulo não tem em mente aquela ressurreição dos santos do Antigo Testamento. O que Paulo tem em mente aqui em Efésios 4, 8, é a vitória de Cristo sobre os poderes espirituais da maldade, sobre as hostes da maldade, sobre as potestades. É isso que Paulo tem em mente, queridos. Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe este vídeo, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.